príncipes e princesas de Cristo. Tudo bem com vocês? Olha só quem eu consegui trazer hoje. Meu pai e minha mãe. Minha mãe queria fugir. Meu pai já perguntando se era pergunta da Bíblia. Da próxima vez eu trago, pai, perguntas da Bíblia. Porque algumas pessoas fizeram mesmo perguntas de outras coisas, sobre relacionamento, sobre casamento pra eles. Mas hoje, como eu escrevi, gente, são perguntas da época que eu estava fora da igreja, que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. Então eles vão responder perguntas disso, tá? Então eu fiz essa caixinha de pergunta lá no Instagram e também aqui no YouTube. Então vou começar pelas perguntas lá do Instagram. A Cris Nanda perguntou: vocês não sabiam que ela estava afastada ou sabiam e não falavam por medo de piorar as coisas? Eu via, mas não queria enxergar. Não queria acreditar. E você, pai? Eu nunca pensei nisso, de ela não ter, que nem diz assim, permanecido nos caminhos do Senhor, né? Porque nós sabemos que a gente, sendo humanos, nós não temos essa competência de poder convencer a pessoa do seu erro, do seu pecado. Então somente quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, a qual Jesus, ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e enviou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo que nos ensina, que nos direciona. Então eu nunca percebi, eu sendo o pai, nunca percebi. Obviamente que a gente nunca pode tirar uma conclusão, né, e julgar o seu próximo. Mas isso vocês sabiam, né? Que eu não ia na igreja. Não, também? Também não. Isso, você lembra, mãe? Lembro, mas só tipo assim, eu achava porque estava cansada, porque estava sobrecarregada com os trabalhos da faculdade. E aí sempre era uma desculpa, um meio para você não ir, né? Então isso fazia com que a gente ficasse na dúvida. Ao mesmo tempo que eu pensava que podia ser, não queria acreditar. Para mim eu achava que nunca tinha acontecido e nunca ia acontecer. Para mim você nasceu na igreja e nunca... Tanto é que um dia você falou para mim, né? Falou: mãe, não fala mais que eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Uhum. Eles sabiam que você sofria um relacionamento abusivo? Foi a Danila Brito que fez essa pergunta. Você sabia, mãe? Não claramente, mas eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Porque eu percebia você triste, eu percebia você muito nervosa, fora do normal. Você já sempre foi assim, meia explosiva, às vezes com que você falava, se a gente principalmente discordava de uma coisa que você tinha certeza que você tinha razão ou que você não tinha feito, você já tinha esse temperamento, mas eu notei que isso piorou, tava assim bem, tinha se agravado, né, no relacionamento eu sempre achei que tinha alguma coisa estranha, fora do normal, alguma coisa estava acontecendo. E você, pai? Não, eu nunca pensava nisso. Nunca. Mesmo quando, às vezes, tipo, tinha pessoas de fora que percebia, amigos dos dois, mas os dois não percebiam, eles nunca falavam sobre. Então a Isabela perguntou: seus pais tinham esperança de que você iria terminar aquele namoro? Não de que iria terminar, eu criei, tinha esperança sim, que todo pai, toda mãe pensa na felicidade do filho, né? Então eu cria que uma hora ia cessar aquele turbilhão de crises, né, entre vocês dois. Eu cria que uma hora ia cessar. Não achava não pensava, né, na minha cabeça seria a separação de vocês dois, mas eu cria que uma hora Deus ia dar um basta, né? E graças a Deus o basta que ele deu era a vontade dele, foi definitivo. E foi um sofrimento, foi, né? Mas foi pro bem, né? Graças a Deus deu tudo certo. Assim, gente, uma das coisas que é bom eu lembrar um pouquinho aqui, eu sei que ainda não cheguei nessa parte do testemunho,
Mas eu acho que nos últimos 2 meses de relacionamento, eu acho que meus pais conseguiram ver mais que era um relacionamento abusivo. Foi. Então no final do relacionamento que eles começaram a ver. Tanto que teve um dia de aconselhamento com outros pastores em casa e eu acho que eles conseguiram entender o que o meu ex falava pra mim e o que ele queria fazer comigo realmente. Mas um dia eu vou contar no testemunho pra vocês certinho esse dia, e eu acho que foi o dia assim que meus pais abriram os olhos mesmo para tudo que estava acontecendo e mudaram a oração, né, mãe? Foi o momento que vocês mudaram a oração. A Márcia Albuquerque perguntou: como vocês viam o relacionamento? Achavam que era saudável? Alguma coisa saudável entre vocês. Eu via pelo olhar dele, era um olhar altivo, sempre superior, sempre te colocando lá embaixo. Em todo tempo, toda vez que a gente conversava, eu sempre percebi isso. Não via como saudável. Diferente de hoje, né? Do que a gente vê entre você e o Lucas. Ele nunca me elogiava, né? Sempre só me criticava. Minha mãe ia me elogiar, meu pai ia me elogiar, ele me criticava. De vez ele, né, elogiar junto. E você, pai, você achava que era saudável? Também não achava não que era saudável. Então não concordava com as coisas, né? Mas como a gente não manda no coração, então nós sabemos que a decisão geralmente fica, né? No caso aí da nossa filha, ela tomar uma atitude e graças a Deus que essa atitude que ela teve foi saudável para a vida dela. O Samuel: como eles lidaram com o seu afastamento da igreja? Bom, durante esses 3 anos e meio que eu fiquei afastada, uma das coisas que eles não conseguiam ver que eu não ia na igreja é que eu vivia muito na casa do meu ex-namorado. Então, tipo, às vezes eu passava 2 semanas na casa dele, só ia na casa dos meus pais pra pegar roupa. Então eles nem sabiam que eu não ia na igreja, vocês sabiam? Eu só vi realmente que você retornou, foi um dia que marcou, acho que foi um churrasco, foi o aniversário, acho que do pai, né, dele. Nem lembro. Acho que foi o aniversário do pai que nós fomos. E aí ficou marcado de todos nós irmos à igreja. Aí foi quando a família dele toda se reconciliou. E aí nós percebemos que você se achegou, né, junto com eles, né? Então foi nessa época. Mas realmente eu sentia isso mesmo, porque você ia para lá e os compromissos eram outros, o passeio de vocês era almoçar no shopping, depois passear e viagens, né, para litoral que chegou a fazer. Então realmente a gente via como, não como um afastamento de você de Deus, mas via assim que realmente não estava presente na igreja por compromissos, né? A Ariane Ferreira perguntou: você era obrigada a ir para a igreja? Bom, meus pais, quando a gente ainda era criança, tinha isso, tipo, você vai. Mas eles nunca me obrigaram depois dos meus 18 anos de tipo, você tem que ir, você precisa ir. O único momento assim, né, que até fizeram essa pergunta foi quando eles descobriram que eu tinha caído em pecado e o meu pai falou: não, você vai ter que ir na igreja, você vai ter que confessar. Aí eu falei: não, tudo bem, eu vou, mas desde que alguém venha atrás de mim, né, pra saber por que eu não tô indo na igreja, por que, né, tá acontecendo isso. E aí, na época, não veio nenhum pastor atrás de mim, não veio nenhum jovem atrás de mim, então eu não fui até a igreja confessar porque eu já estava desviada. Por que eu ia até a igreja contar o meu pecado? Não tinha o porquê, né? E eu acho que meu pai nem se atentou essa época a isso, né, pai? Que eu nem fui na igreja, nem confessei, nem fiz nada. Eu não tomava ceia, né, gente? Fiquei anos sem tomar ceia. A Jean Lima: como eles lidavam com tudo isso? Davam sermões em você? Não, eles nunca me deram sermão. Eu acho que só foi dessa vez quando eles descobriram realmente que eu tinha caído em pecado. Mas depois de outras coisas, eles não me davam sermão, não brigavam comigo. A Rebeca Mota: queria saber como eles reagiram ao saber que perdeu a virgindade antes do casamento. E como eles se sentiram quando você estava longe dos caminhos do Senhor. Bom, como eles já falaram, eles não sabiam que eu não estava na igreja, né? Mas e aí, mãe? A minha mãe, eu sei que ela ficou super triste, como eu falei pra vocês. Ela falou aquela frase lá que dilacerou o meu coração. E o meu pai, eu sei que ficou muito bravo, mas pra vocês, como é que foi?
Como a Nathalie, ela nasceu, né, num lar cristão, a gente já estava nos caminhos do Senhor, eu e meu esposo, a gente veio do mundo, eu me converti e realmente foi depois dos meus 28 anos, já estava casado, então a gente veio do mundo de erro, né, de pecado também, então a gente queria o melhor para minhas filhas. Não querendo, né, um mal, eu queria algo diferente para elas do que eu sempre vivi, né, da onde eu vim. Então, para mim, como a Nathalie falou, foi assim uma decepção, né, entre aspas, mas foi porque eu queria assim algo extraordinário, algo maravilhoso, algo que fosse diferente na vida não só da Nathalie, mas das minhas 3 filhas, né. E você, pai, como você se sentiu? Com certeza, triste, decepcionado, mas a Bíblia fala que aquele que confessa o pecado e deixa alcança a misericórdia, né? E nós sendo pastores também, como a gente aconselha tanto outras pessoas, então a gente sendo pai, por que a gente não vai colher os nossos filhos? Quem que não erra? Todos nós somos errantes, né? Mas quando nós temos esse encontro verdadeiro com o Senhor, e nós se arrependemos, Ele nos purifica de todos os nossos pecados, e a Bíblia nos diz que nenhuma condenação há em aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas que anda agora de acordo com o Espírito Santo. Então isso aí é a bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A Miliane, eu queria saber qual foi o momento mais preocupante ou triste do período em que você estava longe dos caminhos de Deus. Eu acho que nos últimos 2 meses que vocês perceberam, né, que era um relacionamento abusivo, né? Aí o medo, o temor foi muito maior de que poderia acontecer algo de ruim, né? Maior para você, de que alguma coisa acontecesse, né? E de repente chegasse alguma notícia assim. Então aí eu já não dormia mais direito. Ficava sempre atento quando vocês estavam juntos, e principalmente quando a gente ouvia a voz alterada e que eu olhava para ele, né? Mesmo que às vezes ele até tentava se achegar a mim, assim de mansinho, vindo conversar, como que se viesse me conquistar para mostrar que ele estava certo e você estava errado. Eu percebia isso também. Muitas das vezes, tipo, a maioria das vezes, na verdade, chamava atenção. A minha mãe ficava do lado dele, ia contra mim, e eu ficava tipo, mãe, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Mas eu não falava pra minha mãe. Ela ficava tipo mais do lado dele, porque tipo, ele realmente convencia muito bem as pessoas de tipo que eu era errada e de que ele tava certo. Ele conseguia fazer isso muito bem. Então, muitas vezes em hora de briga, que tava com outras pessoas, as pessoas ficavam do lado dele porque ele falava o que eu tinha feito, mas eu não falava o que ele tinha feito. Então as pessoas não sabiam, né, da minha parte, porque eu gostava dele, então eu não queria falar mal dele, né? Então sempre as pessoas ficavam do lado dele, e minha mãe também acontecia isso. A Natália Lohane: a paz do Senhor, vocês sentiram um pouco mal? Tipo, se tivesse proibido o namoro, não teria acontecido algo assim? Me senti bastante culpada, principalmente quando ele voltou, quis voltar com você e nós aconselhamos a você voltar, né? E você, pai, você se sentiu mal por não ter proibido o namoro? Não, porque a gente não manda no coração. A gente não tem essas condições, nem esse poder de mandar no coração, nem dos nossos filhos. E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Então a gente ensina os filhos, e o que a gente quer é a felicidade deles, né? Então, pela segunda vez do retorno, eu acharia assim que poderia dar certo, né? Porque, como ela já falou, que ela gostava dele. Então a gente, sendo pai, a gente quer o quê? O melhor para nossos filhos. Bom, gente, eu acho que esse vídeo aqui vai servir muito mais para os pais do que para os filhos. Por quê? Vocês puderam ver que, tipo, eu fiquei 3 anos e meio fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor, e meus pais não perceberam nada. E é o que eu falei aqui nos outros vídeos pra vocês, é o que as pessoas me perguntam e eu sempre falo, eles não perceberam nada. E é o que acontece, gente. Muitos adolescentes, muitos jovens se suicidam dentro da própria casa
E os pais falam, nossa, mas ele era um adolescente feliz, era uma pessoa normal, tinha seus amigos, tinha seus relacionamentos, sempre estava bem. Como que ele se mata assim do nada? Então, os pais, normalmente, gente, infelizmente, são os últimos a perceber. Porque eu não sei se eles não querem enxergar, ou se eles realmente não enxergam, se nós, filhos, conseguimos realmente esconder muito bem. Mas eu estava vivendo tudo isso fora dos caminhos do Senhor, tive ali meus momentos de depressão, tive meus momentos sim de querer de me matar, e eles não perceberam nada. Então fica aí um alerta para os pais, mostrem esse vídeo para os pais, porque filho que nasce na igreja não é crente. A gente precisa sim tomar essa decisão, mesmo tendo crescido dentro da igreja, vendo, né, meu pai pregando, minha mãe louvando e pregando. Então a gente precisa sempre estar atento com os filhos dentro da casa. Olhar sim o celular, olhar sim o que está assistindo, com quem conversa, o que está vivendo, e sempre pedir para realmente contar o que está acontecendo, porque é muito perigoso, a gente precisa estar atento. Como eu já falei, o inimigo não está preocupado com quem está lá fora, ele está preocupado com os filhos dos crentes. Ele quer tirar realmente essas pessoas da igreja, para realmente levar para o mundo do quê? De pecado, de perdição e da morte. Porque os que estão lá fora já é dele mesmo, então ele não precisa fazer mais as maldades que ele faz com a gente que está dentro da igreja. E é isso, gente. Foram essas perguntinhas, teve outras perguntas, mas eu achei essas mais necessárias de serem respondidas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, pai. Amém. Obrigada, mãe. Amo vocês. Que Deus abençoe. Amém. E deixem o comentário de vocês, se inscrevam aqui no canal se vocês são novos por aqui. Deixem o like. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.